Olá, faça uma excelente tarde. Tava tudo no jeito aqui, fui lembrar de pegar minha água. Porque tem uma tossezinha aqui, gente, que já tá irritante já. Boa tarde, seja bem-vinda. Enquanto o Instagram vai comunicando aqui com o pessoal que estamos aqui na nossa live, já vai preparando perguntas, que hoje eu tô à disposição aqui também para responder perguntas, tá? Mas vamos lá. Autoestima e relacionamento. Tema mais votado ali da enquete que eu liberei. Porque, gente, todo mundo almeja, sonha em desenvolver relacionamentos que sejam saudáveis. Todo mundo almeja por isso. E o que mais eu me deparo, gente, em consultório de verdade, é que as pessoas não conhecem o impacto da sua vida emocional nos seus relacionamentos. As pessoas costumam associar, por exemplo, a autoestima somente com o fato de eu me achar bonitinha ou não. É um reflexo? Sim. Mas esse achar bonita ou não está muito mais relacionado com a questão da autoimagem. Agora, eu quero falar dessa autopercepção. Por quê? A autoestima, ela é muito mais essa maneira que eu me sinto com relação a mim. A maneira com a qual eu me estimo, que eu dou ou não valor, que está relacionado também ao meu sistema de crenças inteirinho, com o senso de identidade, quem eu sou. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Sejam bem-vindas, Sirlene, Deja, Selminha, Jaque, Gedils, sejam muito bem-vindas, tá? Vou pedir um favorzinho para você. Quando vocês entram numa live e você coloca coraçãozinho, você envia a live para outras pessoas, o Instagram, o algoritmo, entende que o conteúdo é bom. E aí ele passa a entregar, inclusive, para as pessoas que me seguem. Então, eu vou pedir esse favor para você de compartilhar essa live. Só você apertar nessa setinha, assim, esse aviãozinho aí embaixo. Compartilha com 3 pessoas que vai aparecer uma lista aí para você. E volta aqui que a gente já vai começar, tá? Clóvis, professor Clóvis. Seja bem-vindo também. Então, vamos lá, gente. Olha. Quando a gente fala assim... Primeiro eu quero trazer para vocês como definir sinais de que a minha autoestima não anda assim muito baixa. Como a gente já desmitificou aqui, não é só essa ideia assim, se eu me acho ou não me acho bonitinho. Eu listei, para não esquecer aqui para vocês, alguns. Obrigada, Edilson, enviou para vários. Muito bom. Então, quando a minha autoestima anda baixa, que é um sinal de alerta. Quando o meu perfil de comparação, ele começa a ficar exagerado. Por que começa a ficar exagerado? Porque o nosso cérebro, gente, o mecanismo comparar é natural, tá? A gente sempre vai ter comparações. A questão é que quem tem uma baixa autoestima começa a desenvolver o que eu chamo de senso de inferiorização. O que é isso? Não é só se comparar. É se comparar e sempre sair perdendo. Essa é a questão. Porque, olha, todo o estímulo do nosso cérebro, ele vai buscar associar a algo igual ou semelhante, que já tem ali de arquivo que já tem armazenado. Então, eu não posso comparar. Não, isso aí não existe, tá? Agora, a gente precisa aprender a se comparar com a gente mesmo, de preferência, tá? Mas vamos lá. Geralmente... perfil de comparação muito exagerado, senso de inferiorização, dentro dessa comparação sempre se vê menor, tá? E deixa de comer, assim, a mulher principalmente, tá?
tende a deixar de cuidar de si. E aqui eu vou entrar daqui a pouquinho de onde vem esses perfis, tá? Principalmente a que vai desenvolver um perfil de boazinha. Tem também aquela que vai assumir o perfil de guerreira. Aí, para ela não cuidar de si, o que ela começa a fazer? Começa a cuidar de todos à sua volta. Gente, e quando tem filhos, então? Aí, a desculpa tá pronta. Eu não tenho tempo. Já viu essa? Ó. Mas isso é só na vida da mulher, gente? De forma alguma, tá? Porque eu vou mostrar pra vocês de onde vem essa questão da autoestima. Não consegue receber elogios. É basicamente assim. Vive mendigando por um elogio. Sonha com esse elogio. Puxa vida, as casadas. E eu vivia muito assim, tá? Na minha época de baixíssima autoestima. Puxa vida, eu me arrumei tanto hoje. Ele nem olhou pra mim. Nossa, nem falou nada. Puxa. Aí quando vinha o elogio, que eu ansiava e gostava de falar que não vinha, e imaginava, eu não conseguia receber o elogio. O que é isso? Não houve identificação aqui dentro de que era verdade. Então, eu logo refuto. Ele deve estar querendo outra coisa hoje. É esse tipo de pensamento que vem. Agora, dificuldade com a sua imagem física. Esse daqui é um dos padrões também. Então, olha, sempre... E aí eu vou dizer, né? Porque tem dia que o cabelo, gente, tá meio difícil mesmo de domar, mas sempre o cabelo tá volumoso. Sempre... eu não consigo olhar pro meu nariz. Puxa vida, minha barriga. Porque a minha estria. Porque... porque... Vou falar para homens aqui também. Porque eu não sou muito forte. Porque a minha perna é meio assim. Então, dentro dessa baixa autoestima, a questão da autoimagem também influencia nessa autopercepção. Agora, existe alguns padrões de comportamento também, tá? Como, por exemplo, maior irritabilidade, principalmente com os que são próximos. Por quê com os que são próximos? Porque com os de fora, gente, a gente aprende bem cedo. Marisa, quanto tempo? Bem-vinda, Tamara, também. A gente aprende que com os de fora, a gente pode colocar algumas máscaras, sabe? Mas em casa, os nossos, os próximos, é marido, é filhos, é mãe, o que tá aqui com a gente não consegue ter máscara o tempo inteiro. Por isso, quando a gente começa a desenvolver esse padrão de irritabilidade, tá de TPM, por exemplo, né? Os primeiros a perceber são os de dentro. Por quê? Tem mulher que desenvolve essa irritabilidade maior, esse aumento da sensibilidade. Quem tem uma baixa autoestima, dependendo da personalidade, tá? Vai desenvolver também essa irritabilidade, principalmente com as pessoas que são mais próximas. Não sabe do que gosta. E aqui eu tenho um ponto principalmente para as mulheres, tá? Um ponto de alerta. Eu chego aqui no consultório, pergunto para os homens, o que você gosta de fazer? Eles me dão uma lista. Nossa, eu gosto de jogar bola com os meus amigos, eu gosto de estar fazendo aquilo, outro. Eu falo assim, e o que você gosta de fazer sozinho, no caso do homem? Ele fala, olha, eu gosto de chegar em casa, assistir um filme, ou então eu gosto de fazer isso, aquilo, outro. A mulher, ela sabe listar tudo que o marido gosta, sabe listar tudo que o filho gosta, todos os pratos prediletos. Aí quando eu faço a seguinte pergunta, e você, quando está sozinha, o que você gosta de fazer? Aliás, o que você gosta de fazer? Gosto de sair com meu marido, gosto de estar com meus filhos, gosto de estar com as amigas. Tá, e quando você está sozinha, o que você gosta de fazer? Sabe aquele assim? Cri, cri, cri.
silêncio. Você vê que parece que está sempre associado a ter o outro. Isso é um sinal de baixa autoestima, tá? Eu já lancei vários desafios aqui. E é inclusive uma tarefa que eu coloco em consultório para as mulheres. Ó, você vai se convidar para um café. O que você gosta? Ah, eu gosto de tomar café. Eu gosto muito de tomar café, tá, gente? Por isso que eu dou exemplo do café. Eu gosto de café. E aí, então, eu falo assim, você vai se convidar para ir na cafeteria sozinha. Tem mulheres que não conseguem, tá? Por quê? Quem tem uma baixa autoestima tem dificuldade da solitude, que é estar em sua própria presença. Não tem gosto por si, tá? Não tem apreciação. Agora, já falamos aqui, olha, não sabe do que gosta, até mesmo a postura corporal, tá? Isso influencia muito, porque, gente, a nossa comunicação, ela é 80% não verbal. Então, uma mulher que tem uma baixa autoestima, ela vai desenvolver insegurança e ela vai desenvolver essa falta mesmo de confiança em si, uma crença, sabe, de incapacidade de algumas coisas. E a postura corporal diz muito sobre isso. A fala diz muito sobre isso. Ó, simples detalhe aqui para que vocês percebam isso, tá? Como é representado essa insegurança fisiologicamente. Uma mulher que o queixo sempre está para baixo. Uma mulher que entra num determinado ambiente, ela olha para baixo, ela cruza os braços, ela está em desconexão. Ela se sente incomodada por não conhecer, às vezes, as pessoas que estão ali. Na fala, olha a diferença. Meninas, deixa eu falar. Hoje, eu queria falar para vocês sobre, repara minha mão. Eu queria falar sobre baixa autoestima, sabe? Agora, outra coisa. Olá, faça um excelente dia. Hoje nós vamos falar a respeito da nossa autoestima. Perceba como é que modifica? Essa pessoa que tem baixa autoestima, ela sempre olha para baixo, ela sempre tá... E isso, gente, a gente comunica inconscientemente. A postura, fisiologicamente, é curva. É uma pessoa que não sabe se posicionar, dificuldade de tomar decisões simples. Para comprar uma blusa precisa da opinião. E eu sei disso cientificamente, mas também na prática, tá? Por já ter vivido muito tempo em baixíssima autoestima. Agora, vamos pensar aqui, Camila, e nos homens, como é que isso se manifesta, baixa autoestima? Padrões de comportamento também. É uma pessoa que tem dificuldade maior de tomar decisões, de colocar a sua opinião. É uma pessoa que vai desenvolver a necessidade de ser amiguinho também de todo mundo, a necessidade de ter sempre a sua voz aceita. E percebam, gente, por que eu tô falando várias coisas aqui? O homem, como a autoestima está muito relacionada também à crença de capacidade de uma pessoa, esse homem, ele vai desenvolver um padrão onde ele não é um cara de sucesso, tá? Porque ele sempre acredita que ele não é capaz daquilo a que ele se propõe. Então, ele vai desenvolvendo essa baixa autoestima. Então, gente, vocês conseguem observar que falar de autoestima não é falar sobre olhar no espelho e falar se é bonitinho ou não? Refere a isso? Também influencia. Agora vamos pensar. Qual é o impacto dessas coisas no meu relacionamento, Camila? Só um parêntese. A baixa autoestima, gente, é apenas um reflexo, tá?
uma consequência de diversos tipos de feridas emocionais. Então, terapeuticamente, comportamentalmente, vou dizer assim, a gente lida com algumas feridas principais: rejeição, abandono, traição, entre outras, tá? A questão do senso de injustiça. Então, para cada tipo de ferida emocional, essa baixa autoestima vai se manifestar de uma forma, tá? Então, vamos pensar uma coisa aqui, olha. Reparem na sociedade, gente. Não olhe para você num determinado momento. Sabe aquelas mocinhas que geralmente o corpo dela, elas têm o bumbum mais empinadinho. Você olha para elas, tem uma sensualidade que flui ali. Não tô falando de feminilidade, tô falando de sensualidade. É uma menina que geralmente ela tem a necessidade de mostrar um pouco mais do corpo. Por quê? Porque ela lida com uma baixa autoestima. Baixa autoestima. Pera aí, Camila. Mas não são essas que parece que são mais bem resolvidas? Pois é, não são. Aprenda uma coisa no comportamento humano. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, peraí, vamos analisar isso daqui? Excesso de sensualidade? Sim. Excesso de peso? Sim. Peraí, Camila, de peso também? Sim. Na Masterclass eu vou contar para você quais são os 2 motivos que você tem para estar acima do peso, tá? Quais são 2 necessidades que você tem inconscientes de estar acima do peso, tá? Bom, vamos lá. Todo excesso esconde uma falta. Pensando nas meninas. Eu já tive caso, gente, de paciente que você olhava para ela, sabe assim, capa de revista, modelo? Pois é, era esse o padrão. Ela chegou para mim: Camila, eu me acho horrível. Horrível. Eu me olho no espelho, eu falo, gente, que mulher feia. De verdade. E eu acredito nela. Porque a questão da autoestima, gente, é individual. Independe da opinião dos outros, tá? Quando eu tenho uma baixa autoestima, não é as pessoas chegarem para elogiar. Porque, você lembra? Não recebe o elogio. Porque fala dessa autopercepção. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Lembra dessa menina? Quais os tipos de homem que ela vai atrair para a vida dela? Agindo dessa forma. Consegue imaginar? É um raciocínio meio óbvio, né? Vai atrair para ela exatamente aquilo que ela não gostaria. Homens que vão prometer o mundo, que vão usar como convém e depois descarta. Ó. Na Masterclass no dia 21, gente, eu vou colocar vocês que quiserem diante do espelho, para que vocês entendam e tomem a consciência de onde essas coisas vêm. Vamos pensar nos relacionamentos, então. Como é que isso afeta o meu relacionamento? Quem tem uma baixa autoestima, gente, é assim. A mulher, encontrei alguém que me quis. É esse mesmo. Afinal de contas, alguém me quis. Para solteiras, tá? Por causa do senso de desvalorização. Ok? Agora, é uma mulher que nesse relacionamento tende a não saber colocar a sua opinião, não saber colocar limite.
não saber se respeitar, porque afinal de contas, ela tem esse senso de inferiorização muito grande. E qual tipo de homens que essa mulher vai atrair? Geralmente os que têm perfis mais narcisistas, homens dispostos a usar. Camila, e como é que isso influencia, tá? Isso eu tô falando para quem é solteiro, né? Ah, mas e quem é cristão? Eu tenho muitos cristãos que me seguem aqui. Muda só um pouquinho. Eu vou explicar um pouquinho. Mas vamos pensar. Como que é um relacionamento de alguém que tem baixa autoestima? Essa pessoa, ela não sabe se comunicar. Ela não sabe dizer não. Essa pessoa, ela começa a se descuidar de si. Essa pessoa começa a se adiar, né? Não é só no sentido de autocuidado, gente, quando eu falo, não é só ir lá e fazer a unha, que isso aí você marca toda semana, mas tem algumas que nem isso fazem. Você marca a agenda lá e vai. Não é só sobre isso. Autocuidado é cuidar de si de maneira integral. É corpo, alma e espírito. A mulher, por exemplo, e o homem, ele começa a não fazer atividade física, ele começa a não almejar leitura, não tem uma mentalidade de crescimento, de prosperidade, de execução, de fazer as coisas. Agora, eu até gravei um Reels. E os homens dessa live, por favor, me comentem. Não tem coisa que atrai mais o olhar de um homem do que uma mulher confiante. Por quê? Não é isso exatamente que aquelas meninas tentam reproduzir? Uma falsa confiança? Pois é. Quando essa confiança não é genuína, ela precisa de usar artifícios de excesso para parecer que é confiante. A mulher, gente, que ela tem uma autoestima saudável, que eu digo, ela é uma mulher feminina. É uma mulher que não tem necessidade de mostrar os atributos que tem, porque ela sabe que tem. É uma mulher que tem objetivos. Ela é uma mulher que ela não quer se prender, que ela não olha no outro a parte para completar. Ela já é completa. Então, o homem tem a necessidade de conquista. Todo homem tem a necessidade de conquista. E a mulher que tem a baixa autoestima, o que ela vai fazer? Ela vai pegar, se colocar na bandeja e vai falar, toma. E o homem vai pegar sem ter conquistado, e para o homem aquilo que não é conquistado não tem valor. Ou seja, minha voz está atrasada com o áudio. Tá mesmo um atrasozinho aqui no delay. Vou mudar a internet aqui, vamos ver se vai agilizar, tá? Vamos ver aqui. Voltei. Melhorou, gente? Responda aí pra mim se melhorou. Vou aguardar aqui vocês responderem pra mim se melhorou. Caso não tenha melhorado, eu vejo o que eu faço aqui. Alguém responda pra mim, adicione um comentário. Tá ótimo agora? Ah, que bom. Ah, beleza. Qualquer coisa vocês comuniquem aqui, tá, gente? Ótimo. Então, o que acontece? Camila, deixa eu te falar. Eu sou crente, eu já casei. E a gente não vai divorciar. Assim espero, tá, gente?
Mas e aí? Qual é a qualidade desse relacionamento? Aí é onde eu vou entrar. Por quê? Espera-se que o casamento não seja mesmo, tá, gente? Para ser dissolvido, como é a filosofia hoje, isso é muito comum. Mas o casamento foi dado para que viva mesmo em unidade. E quando existe uma baixa autoestima no casamento, seja por um ou pelas duas partes, existe uma desconexão do casal. Uma desconexão. E ela é refletida sexualmente também. Então, a mulher, ela tende, né? Porque entre a mulher e o homem, na relação sexual, por ser diferente, a mulher pode acontecer, de não colocar aquilo que gosta ou deixou de gostar. A mulher pode, dentro dessa questão sexual do casal, pode acontecer dela diminuir a libido e se acostumar com isso e falar assim, não, é assim mesmo, ou então de acostumar, porque quem entende, gente, uma baixa autoestima leva a uma crença de não merecimento. A gente chama assim. O que seria isso? Tá, não está muito bom, mas é porque, na verdade, assim, eu não mereço. E se acomoda naquilo. O ser humano, ele se adapta, gente. Aquilo que é ruim, ele se adapta. Só que com isso, a vida passa. E aquilo que é plano de Deus para ser vivido para você, você passa a não desfrutar daquilo. Por quê? Por falta de percepção de quem você é. O nível de consciência. Porque, olha, vamos pensar nesse aspecto aqui, ó, sexual, para os casados aqui em questão. Deus, o lugar, o casamento é esse jardim, tá? Criado para delícias, para prazer. Pensa, nós mulheres, Deus colocou algo somente para o prazer. Só que o fato de não desfrutar dessas coisas pode ser por motivos de saúde física, desregulação hormonal, emocional, como a baixa autoestima, que é fruto de traumas. Tudo isso daí pode acabar com que você não usufrua daquilo que Deus já te deu. É basicamente assim, ó, a terra já te foi dada, mas é basicamente assim, aonde pisar a planta do seu pé, entende? Então, tem muita gente não vivenciando aquilo que poderia vivenciar. Eu uso o termo aqui, vivendo em sua melhor versão. Por quê? Por causa dessa baixa autoestima, por causa dessa autopercepção, muitas vezes negativa. E por que os cristãos ainda têm uma maior dificuldade com isso? Porque vem alguns aspectos, tá? E tem gente que ainda pega os textos bíblicos, não, mas a gente tem que se sentir, a gente tem que olhar para o outro como o outro sendo mais importante mesmo, Camila. Não, mas a gente não tá aqui para ser feliz, a gente tá aqui para servir. Gente, tudo tende ao equilíbrio. Mas esse mesmo Deus, ele diz, eu é que sei os pensamentos que tem de vós. É pensamentos de paz, não é de mal. Agora, o que me leva a acomodar com a situação do meu relacionamento hoje, se ela não está boa? Por que existe um número tão grande de divórcios, gente? Porque se acostumou? Não, mas é porque pessoas machucadas ferem. Pessoas machucadas ferem. Isso eu não tô nem falando de repetição de ciclos, que aí dá para aprofundar muita coisa aqui. Agora,
Pensa aqui comigo. Se eu não entro em jogo com a esperança de ganhar o jogo, qual vai ser o resultado do jogo? É óbvio. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, se você acredita que o seu relacionamento tende ao fracasso, vai ser assim. Agora, eu tô te dizendo que a partir dos seus traumas é moldado um padrão de comportamento em você. Que isso tem uma grande influência nos seus relacionamentos. Uma coisa mais externa, tá? Quem já passou por situações, por exemplo, nessa área íntima, né? Já presenciou o pai e a mãe tendo a percepção, né, de que eles estavam num relacionamento íntimo sexual. Quando se casam, no ato sexual, tem um padrão inibitório. Então, observe o seguinte. Quando eu falo de eventos traumáticos, eu estou me referindo a memórias que elas são disfuncionais. Elas trazem o quê? Uma disfunção hoje para a sua vida. Perceba o seguinte, uma menina que tenha sofrido abuso sexual, um menino que tenha sofrido abuso sexual, como que ele vai se desenvolver no relacionamento? Ou o menino, né? Ou ele vai desenvolver um padrão, tá? De agressividade, um padrão que leva a uma maior promiscuidade. Gente, sempre quando ocorre alguma coisa, essa dor nos leva a dois extremos. Ou de repetir, ou de repelir. Então, perceba o seguinte. No caso de um rapaz que tenha sofrido alguma tentativa, algum abuso, ou ele vai desenvolver como é que é outro dia o nome que as meninas falaram? É o boy, ele é o boy pegador, sabe? Esse menino que não teve referência paterna, ele vai ser o boy pegador das meninas, o garanhão da turma. A origem é de dor. Então, gente, quando a gente fala assim, Camila, então como, eu estou casado, como que eu busco, então, desenvolver? Primeira coisa, você tá casado, você tem um relacionamento, não entenda que o estar ruim como algo normal. O heterotop, obrigada, Tamires. Esse cara, ele vai desenvolver o perfil heterotop, é o que pega todas. É o que gosta de falar que é o macho alfa da turma. Ele tem problema com autoestima, deixa eu te contar. Ele tem problema com autoestima. E aí eles ainda reclamam que as mulheres querem ir no restaurante caro, né? Só que eles não dão conta de pagar e ainda acham ruim. É muito legal, gente, comportamento humano. Mas vamos lá. Eu tô aqui, Camila, tô no relacionamento hoje. Não saia porque tá ruim. Sabe por quê? Porque se você sair porque tá ruim, o problema não vai acabar, porque o problema não está no seu parceiro em si. O parceiro está em você. Se você sai de um relacionamento esperando que o outro seja melhor, o padrão de pessoa sem se modificar, o padrão de pessoa que você vai atrair é o mesmo. É o mesmo. E você provavelmente corre o risco de virar um possível Fábio Júnior, talvez, da vida aí, casar 7 vezes e como você diz, e o que tá hoje não é sua esposa e nesse perfil. Porque se você não resolve a raiz que gerou o problema, você não resolve o problema. A raiz emocional precisa ser encontrada. Para quê? Para ser ressignificada e para ser construída uma nova realidade.
Então deixa eu te falar, se o seu relacionamento hoje tá ruim, vamos combinar uma coisa? Fala assim, primeiro tira a hipótese de terminar. Já tira isso de possibilidade da mente. Porque aquilo que você coloca como possibilidade pode se tornar realidade, tá? Que a construção da sua realidade começa aqui. Agora, como construir? Aí tem que rever as bases. Tem que olhar para isso. Não tem como a gente modificar aquilo que a gente não identifica, tá? Qual é o padrão de comportamento? Qual é a memória traumática daquilo? A gente precisa tratar, ok? Então, olha, quero melhorar meu relacionamento. Precisa trabalhar a sua autoestima. Como? Existem pilares da sua autoestima, tá? Autoconhecimento. Você precisa passar por um estágio de autoaceitação, de quem você é, dos seus atributos, da sua história, o que você carrega na sua mochila, tudo isso aí. Não tem como a gente rebobinar a fita, né? Falar assim, ei, não aconteça esse abuso aqui. Ei, pai, não saia de casa. Ei, mãe, não me deixe ir na casa da coleguinha sozinha. Não tem como rebobinar a fita e falar e mudar a história. Mas tem como a gente trabalhar a ressignificação dessas coisas, desses eventos traumáticos. Agora, precisa de autodesenvolvimento. E trabalhando o autodesenvolvimento, a gente vai trabalhar a autoconfiança. A autoconfiança, principalmente na autoestima masculina. Homem não se importa se ele tá feio, se não tá, importa. Mas tem um menor impacto, tá? Do que a sua autoconfiança. O homem, ele precisa se enxergar como o que resolve. Porque isso é da natureza humana. E tem que ser assim, tá? Então, meninos super protegidos serão homens com baixa autoestima. Por quê? Porque não aprendeu a resolver problema. Não vai ter poder de conquista de mulher, da fêmea. Isso é natural, gente. A natureza nos ensina essas coisas, tá? E o homem pode olhar em qualquer casamento. Lindo, maravilhoso. Se a família passa por um momento de financeiramente instável. O homem, gente, emocionalmente falando, ele vai se desestabilizar. Se ele não tiver uma base da sua autoestima bem fortificada, ele vai se desestabilizar. Vai ser difícil para ele passar por aquilo. Então, o homem que ele não se enxerga nessa posição de provedor, de protetor, do homem que realiza sexualmente a sua esposa, ele tende a desenvolver essa baixa autoestima. E isso é fruto só dali, do que está acontecendo momentaneamente? De forma alguma. É fruto de coisas que já se aprendeu da sua história. Então, vamos parar para pensar. Se eu tô num relacionamento que hoje fala assim, não tá no melhor cenário, Camila, tem como mudar? Tem. Tem como construir uma nova realidade? Tem. Gente, é muito interessante essa questão. Eu falei pra vocês que eu sofri muito com baixa autoestima. Por quê? A minha é a origem de quê? Rejeição, abandono, muito mais de rejeição, tá? E o que acontecia? O que acontece aqui, ó, nos diálogos mentais? A busca pelo elogio, da afirmação, da aceitação. E quando isso não vem, é para realimentar aquilo que você fica alimentando no pensamento, tá? As suas crenças. Então, o marido elogiava, eu não recebia, não conseguia receber.
Agora, tem uma coisa que irrita profundamente quem tem baixa autoestima. É quem tem uma autoestima resolvido, recebe um elogio e diz, obrigada. Ou então assim, nossa, como é que você tá bonita hoje? Eu sei. Eu sei. Parece, gente, arrogância para quem tem baixa autoestima. Se você se incomoda com isso, preste atenção, tá? Por que eu falei pra gente pensar primeiramente no outro? Porque o outro é espelho. Então veja aquilo que você observa nos outros. Se te incomoda, tem em você, tá? Neurônios espelhos te garante isso. Agora, vamos pensar pra gente finalizar até aqui. Se eu desejo, Camila, com quem eu desejo me relacionar? Então, para os casados, não terminem um relacionamento. Agora, e para os solteiros? Camila, como escolher a pessoa que eu vou me relacionar? E eu costumo falar, gente, eu amo trabalhar com adolescentes, amo palestrar para adolescentes, para que eles percebam essas coisas. Porque, olha, isso pode evitar muitas tragédias. Muitos casamentos infelizes. Porque talvez não era aquela pessoa. Porque a menina com baixa autoestima, ela tende a aceitar um relacionamento abusivo, por exemplo. Seja ele físico, emocional, ela tende a aceitar. Aí você pensa, casa, e aí até quando dura isso? A mulher sendo suprimida, ela vai adoecer. Vai adoecer fisicamente. Então, pensa numa coisa. Como então eu faço uma construção dessa autoestima saudável? Falei para vocês os principais pilares. E começa pelo autoconhecimento. Começa pelo autoconhecimento. Nessa masterclass, de frente para o espelho, eu quero colocar você. Esse não é um evento só para mulheres, tá? Esse é um evento para mulheres e as mulheres podem chamar os maridos, porque eu vou falar de padrões de comportamento. E ele interfere, essa autopercepção, gente, interfere. Não é só nos relacionamentos. Hoje nós estamos falando em relação a isso porque foi o mais votado e todo mundo quer saber. Mas é na sua vida financeira, é na sua vida com Deus, é na sua vida em todos os aspectos. Essa autopercepção. Quem eu sou? Eu quero te fazer essa pergunta. Parece ser tão simples. Quem você é? Quem é você? Vamos parar para pensar. Ah, Camila, mas essa coisa de autoconfiança, isso daí não é errado, não. Claro que não. Diante da vida, eu preciso de autoconfiança para enfrentar os meus desafios. Agora vamos parar numa situação comum. Só para exemplificar aqui. Puxa, eu estou diante de um desemprego hoje. É mesmo? Lembra que o cérebro ele não processa o desconhecido? Se você já teve situações de superação de desafios, você encara essa situação com outro olhar. Agora, se você recebeu tudo na mão, se você nunca precisou batalhar, se você nunca venceu situação difícil, qual é a sua confiança com relação a isso? É diferente, não é? Agora vamos pensar aqui. Estamos diante de um jogo de futebol, uma gincana. Pega a bola lá, pênalti. Eu e você para bater. Quem você acredita que vai fazer o gol? Você pega a bola para bater? Eu pego. É sobre isso. Autoconfiança, gente, esse autodesenvolvimento da autoestima saudável, não é só você pegar uma simples lista e começar a falar palavrinhas bonitas para você. Não é sobre isso. É sobre a possibilidade
de criar uma nova realidade com base em verdades, tá? Seu cérebro acredita na informação que você der para ele, até que ele conheça a verdade sobre aquele aspecto. Você pode ter lido aqui, ó, eu vou fazer o gol, eu vou fazer o gol. Você vai falando para a bola, olha, eu vou fazer o gol. E sua postura, ó, eu vou fazer o gol. Mas entre eu e você pegar a bola, você que não tem experiência, tá, meninas? Falando desse aspecto. Eu e você pegar a bola ali para bater o pênalti, provavelmente a tendência é que eu faça o gol e você não. Por quê? Eu já experimentei, eu já treinei. Por isso que eu falo, tem como desenvolver uma autoestima saudável? Sim, tem como. A partir de qual idade, Camila? Na infância? Não, a qualquer momento. Enquanto existe neurônio aí, existe processo de aprendizado. Então, dá tempo. Ah, Camila, eu tinha o sonho de aprender a falar inglês. Uma paciente me trouxe. Eu falei assim, é mesmo? Por que você não fez até hoje? Ah, porque a minha vida foi acontecendo, depois eu me casei. As desculpas. Depois eu me casei, aí depois vieram os filhos. Aí eu falei assim, e hoje você teria condições financeiras de fazer o curso de inglês? Sim, mas porque já passou. Se você tivesse começado há 5 anos atrás, agora você estaria falando comigo em inglês. A questão, gente, uma baixa autoestima, ela te impede de sonhar. E parar de sonhar é parar de viver em vida. De verdade. Parar de sonhar é parar de viver em vida. Você só sobrevive. E eu acredito que esse é o maior impacto da baixa autoestima na vida de qualquer um. Vai afetar seus relacionamentos, vai afetar a quantidade de dinheiro no seu bolso, vai aumentar um monte de coisa. Então, olha, qual a importância da gente... Camila, tá, eu sou casada. Desfrutar daquilo que você já tem. Aprender disso. Camila, eu sou solteira. Preciso desenvolver a minha autoestima para quê? Para fazer boas escolhas. Entender o que você aceita para você, o que você não aceita, porque nós só temos aquilo que toleramos, tá? Não tolere um casamento mediano, gente. O nível de sobrevivência faz com que você tolere uma vida medíocre. Vida medíocre é vida na média. Ah, é comum. Todo mundo separa, então vou separar também. Ah, não, mas isso é comum. Não ter uma vida sexual ativa. Não, depois que casa, tem uma média, uma pesquisa, números. A média da frequência sexual do casal. A média num casal saudável, tá? 3 vezes por semana. Aí você fala, qual a tendência de quem tem baixa autoestima? E diminuindo. Camila, mas não é com o passar da idade? É óbvio, gente, que é natural. As coisas acontecem. Mas, o que não é natural? Se te incomoda, você não chegar para sua parceira, para o seu parceiro e conversar sobre isso. É você aceitar a vida na média, porque todo mundo leva. Não é à toa que isso chama mediocridade. Ah, mas todo mundo tem problema no relacionamento. Tá como? Ah, então tá tudo bem ter. Não, não eu. Não pra mim. Não pra mim. E eu preciso dizer pra vocês, quando Deus permitiu que eu restaurasse a minha autoestima de maneira saudável, e toda construção para ela ser firme, ela precisa de uma base, né? Uma base que seja bem sólida, que é a identidade. Quando Deus me permitiu fazer isso, Ele me trouxe de volta para perceber a minha vida, a minha casa, o meu casamento. Camila, mas seu casamento era ruim? De jeito nenhum.
De jeito nenhum. Mas podia melhorar. Podia melhorar. Estávamos acomodando com situações. Estávamos, não, todo mundo faz assim. Casamento bacana, mediano, medíocre, não quero não. Não sei vocês, mas eu não quero não. Entendeu? Agora, passa do não se conformar com a situação, passa também por querer e procurar ajuda, porque tem situações que, deixa eu te falar, a gente não vai sair sozinho. Tem situações que sim, a gente vai precisar de ajuda. Tem situações, Camila, mas isso daqui é hormonal, procura médico. Mas isso daqui é por causa da falta de vitamina, toma suplemento. Mas isso aqui é... Gente, tem sexólogo hoje. Inclusive participo, tem algumas cristãs muito boas, indico. A questão é, eu vou me conformar com essa vida medíocre, com essa vida mediana, e que às vezes nem é mediana nada, tá bem abaixo da média, nem para passar de ano daria. Então, queridas, um simples processo de autoconhecimento pode ser capaz de transformar o seu relacionamento. Identificação de traumas. Gente, tem pessoas aqui, pacientes, tá? Que tinham dificuldade no ato conjugal, ato sexual. Foi descobrir, tinha evento traumático. Ressignificou, restaurou o casamento. Estão construindo algo novo. O modo de tratar dele. Tudo é emocional, gente. Tudo. Ele é muito grosseiro comigo, Camila. É mesmo? Aí eu faço aquela pergunta assim, como é que foi o seu pai? Como é que você se relacionou com a sua mãe? Tudo é processo de aprendizado. E se existe hoje, o que eu tô aqui para falar para você vai ficar gravada, Dani. Se tudo der certo aqui, vai ficar. Se tem alguma coisa na sua vida hoje que você olha e fala assim, pode ser no seu relacionamento, pode ser em qualquer área da sua vida, tá? Você pode olhar para isso e falar assim, tem como mudar? Tem como mudar. Tem como construir uma nova realidade? Tem como construir uma nova realidade, Deus te deu poderes para isso. Só que você muitas vezes não tem consciência disso, tá? De como trazer isso à realidade, de como fazer diferente. Eu tô aqui para dizer para você, tem como. Tem como. Se fosse olhar para padrões e ciclos, o meu relacionamento não era para ser como é. Mas graças a Deus, o Senhor tem nos munido de conhecimento, e mais do que conhecimento, não é só inchaço não, tá? Precisa praticar. A parte da prática é a parte mais difícil, mas que ninguém quer fazer, mas que se praticado, dá resultado. Eu tô aqui para dizer para você, independentemente da sua situação, tá te incomodando, tem algo que precisa ser visto, não se conforme. Não deixe. E aí eu quero falar também sobre uma coisa chamada culpa, tá? Pensamento de culpa. Não, mas eu preciso conformar aqui. Gente, quem sofre de abuso sexual, por exemplo, o que mais carrega é culpa. Culpa porque eu senti prazer, culpa porque muitas vezes eu permiti que acontecesse de novo, culpa porque às vezes eu procurei, culpa porque a partir dali eu desenvolvi um padrão de buscar muitos homens, culpa porque culpa. E aí você se conforma com a vida medíocre que você está vivendo, sendo que um monte de coisa já te foi perdoada, tá?
Se existe um amanhã, é para podermos fazer diferente a cada dia. Exatamente. Eu sou a pessoa que você vai me ouvir falar muito de propósito. Senso de existência. Deixa eu te falar. Se você tá vivo aqui hoje, eu acredito, tá? Que a nossa vida tá nas mãos de Deus. Ele é que sabe quantos dias a gente vai viver e etc e tal. Se você tá vivo hoje, eu preciso te dizer que Ele deseja o melhor para você. Eu não sei pelo que você já passou. Eu não sei, de verdade não sei. Mas independentemente do que você já tenha passado, eu estou aqui para te dizer que Ele deseja algo para a sua vida. Algo com sentido. Algo que seja pleno. Nele, mas é também para que você desfrute. E eu não tô falando da obrigação de ser feliz. Porque a felicidade, gente, não é um lugar onde você chega e é feliz. Felicidade é processo de construção. É hoje e é amanhã. E por isso que eu chego aqui todos os dias para falar. Faça desse dia um bom dia. Busque viver esse dia em sua melhor versão. Certo? Mas por que a sua perspectiva de futuro está manchada? Porque existem coisas do seu passado que precisam ser restauradas. Tá certo? Eu tô aqui para te encorajar, para dizer que sim, existe esperança, independentemente de qual área seja. Sim, Deus deseja uma vida com sentido para você. É sem dificuldade? Não. Mas é uma vida com plenitude. Uma vida em abundância. O que é abundância? Falta de escassez. O que te falta? Será que falta? Ou será que é porque você não deu acesso? Então é isso. Dúvidas, gente? Perguntas? Disso, de outra coisa? Façam perguntas. Eu sou a pessoa que eu vou falar direto isso aqui. A melhor coisa que você pode aprender é fazer pergunta. Faça perguntas. Nenhuma pergunta? Então, ótimo. Façam uma excelente tarde, façam um excelente dia. Espero que tenha acrescentado para você, porque tempo é o quê? Tempo não é dinheiro, tempo é vida, tá? Tempo é vida. O bem mais precioso que você tem. Escolhe direito aí como que você tá gastando isso daí, como que você tá investindo nessa coisa aí chamada vida. Essa coisa chamada tempo. Ei, Verinha, chegou no final já. Depois você assiste lá. Tenho que marcar o Entre Elas. Gente, ó, oficialmente, Vera, estou te fazendo um convite para o Entre Elas Papo de Terapeutas, tá? Vamos marcar, topa? É uma mulher que decidiu construir o relacionamento dela. Acho que vale a pena, hein? Coisa linda, Vera. Inclusive, eu tô precisando ir passear aí na sua casa, viu? Que lugar bonito. Aí fica mandando, gente, as fotinhas lá de Natal. Oxe, nesse calor, uma praia, ia bem, hein? Belo Horizonte não tem mar, gente. A gente tem que ir na casa dos amigos, entendeu? Até mais pra vocês, meninas. Peguem essa live, envia. Fica aqui mais uma vez o convite pro dia 21, a Masterclass. O link tá na minha bio. Não vai ser uma live aberta, só vai ser disponibilizada a aula para quem estiver no grupo. Venha-se embora. Oxi, tamo indo. Inclusive, eu tô com a roupa de ir. Faça uma excelente tarde, meninas. Até mais. Meninos também que acompanharam aqui. Pega isso daqui, sabe? Gente, olha, um conselho aqui pros homens, tá? Vocês que me acompanharam aqui, sabe essa mulher? Se você é casado,
essa mulher que você decidiu, que você escolheu, que você tinha assim, um monte. Alguma coisa aconteceu que você escolheu essa aí, que você tá hoje. Pega e entrega a sua vida para ela. Dá a sua vida por ela. Paga o preço que tiver que pagar para ver essa mulher feliz. Você vai ver como é que transforma a sua vida, tá? Você vai ver como é que prospera a sua vida em todos os aspectos. Mulher tem uma função de fazer prosperar tudo que bota nela. Até espermatozoide, que é semente, ela faz germinar. Só que se você entregar para ela frustração, ela multiplica, tá? Se você entregar para ela amargura, ela multiplica também. Agora, entrega para ela amor, cuidado. Rapaz, quer descobrir o segredo da felicidade? Pega essa mulher que você escolheu e faz do alvo da sua vida. Eu vou fazer essa mulher feliz. Depois você vem e me conta o que aconteceu na sua vida. Até mais, meninos. Até!